aqui a gente tem, a gente estava falando, uma função por partes, né? Nessa função por partes, a gente tem sempre que entender o seguinte, é uma função só, f de x. Professor, Oi. o senhor está compartilhando a tela. Eu acho que na gravação só vai pegar a tela, não vai pegar o quadro. Tá, então deixa eu tirar a tela, né? É melhor, né? Tá? Ok. Veja. Então, a função, como ela é definida por mais de uma equação, né? Essa função f de x, ela está definida por mais de uma equação. Então, a gente chama de função por partes. Por que por partes? Porque ela vai ter dois comportamentos. Ela vai seguir uma equação quando x for menor que zero, ela vai seguir por essa equação, x mais 2. E ela vai seguir o x maior ou igual que zero, a equação 1 menos x. Alguém falou alguma coisa aqui? Sim, tá ok, Nana. Vejo já. Deixa eu terminar aqui essas questões que eu vejo. Então, como a gente havia falado, a função f de x, ela vai ser estabelecida por duas equações, onde, quando x for menor que zero, é a equação x mais 2, e quando x for maior ou igual que zero, vai ser 1 menos x. Aí a gente tem que perceber o seguinte, que existe aí uma relação crítica no ponto zero. Então, você já pode imaginar, né, fazendo aqui um esboço do plano cartesiano na minha mente, mas esse lápis está prestando. Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui não. Não. Eu vou fazer um esboço já na minha mente da seguinte forma. Ó, eu tenho aqui o plano cartesiano, os eixos x e y. Então, a função ela vai ter um comportamento aqui antes estabelecido pela equação x mais 2. E depois 1 menos x. Né? Então, vamos por partes. Vamos analisar dessa forma. A gente pensa matematicamente assim, eu estou pensando que vai ter o eixo, um plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, né? E aí, o ponto crítico aqui no caso é o zero. O que é que vai acontecer antes? Qual é a equação que vai ser estabelecida antes? Qual é a equação que vai estar sendo estabelecida depois? Para a gente começar a equação. Então, veja, a equação x mais 2, né? A gente vai fazer o quê? Ora, quando x for zero, Professor, para mim sua câmera está desfocada. a câmera? Sim. Certo. Deixa eu desconectar e conectar novamente. Para ver se ela. Ver se melhora aí. Ela desfocou. Se a internet deu alguma queda, mas eu estou já no cabo para melhorar. Vamos ver agora se melhora. Me avisem aí. Quando ela resolver abrir, né? Melhorou? Melhorou. Ótimo. Obrigado, moço. Então, o que acontece? Veja, a gente tem que ir pensando aí por partes, né? Pensando por partes. Vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Olha, se é menor que zero, aí a gente vai substituir, então, aqui quando o x for zero, 0 mais 2 fica 2. Então, quando o x for zero, o y vai ser quanto? Vai ser 2. Está o ponto aqui. Como eu sei que essa equação ela vai gerar, uma função, como função, ela vai gerar uma reta, e essa reta ela é uma reta crescente, então seria uma reta nesse sentido aqui, crescente. Aí, qual é o valor que ela vai estar passando aqui em x? Tá? Ou seja, quando é que o y vai ser zero? Quando o y vai ser zero aqui? Quando é que aqui vai dar zero? Ou seja, x mais 2 para dar zero. Quanto é que é x? Quanto é que vai ser o x? Menos 2. Menos 2. Então, é justamente esse ponto aqui, menos 2. A função
ela vai estar crescente, vai interceptar aqui o eixo x no ponto -2, com y0, e aí vai chegar até o ponto y2, para x igual a 0. Então, ela para aí. Por quê? Porque ela só é estabelecida para valor menor que 0, x menor que 0. A partir de x maior ou 0, já vai ser 1 menos x. Aí, essa equação aqui, associada à função, ela vai representar o quê? Uma reta decrescente, né? Essa reta decrescente vai ser como? E aí a gente faz o mesmo raciocínio que a gente fez para a equação anterior. Quando for 0, né? Substituindo 1 menos 0, vai ser, quando o x for 0, quanto é que é o y? Quando o x for 0, o y é 1. E aí essa reta já vai ser decrescente. Aí qual vai ser o ponto que ela vai estar tocando aqui? Da mesma forma, a gente faz 1 menos x igual a 0. Quanto é que é o x? Qual o valor de x aqui? Se a gente tem 1 menos x igual a 0, qual é o valor de x para que essa equação seja satisfeita? 1. Então, aqui o ponto vai ser, vai ser 1. Aí eu tenho aqui um esboço do gráfico. Isso aqui é um esboço. Mas esse esboço já me ajuda a entender, né, o comportamento do gráfico. É um esboço gráfico. Não é um gráfico porque a gente não está trabalhando aí com razões milimétricas, né? Assim, a gente está fazendo um rascunho, né, para entender o que seria esse gráfico. E aí o que é que acontece? Veja, agora, como eu sei que a função ela tem já esse comportamento aqui, né, do eixo, para os eixos x e y, o que é que eu posso fazer agora? Eu vou agora tratar quem são os elementos de x, ou seja, quais são os valores de x que fazem parte dessa função, né, que são domínio dessa função. Domínio, faz parte, é dela. Né? Você é domínio dos seus pais, então você pertence aos seus pais. Então, quais são os valores? A gente vai olhar aqui de menos infinito a mais infinito. Entendendo que essa função ela vem de menos infinito para aqui no ponto 2, a função que está crescente. Depois, ela vai decrescer aqui e vai embora até mais infinito. Ela não vai parar no campo que a gente está visualizando. Né? Ela vem de menos infinito para aqui no ponto x0, y2, depois ela vem para x0, y1, e aí vai para mais infinito. Então, veja, qualquer valor de x que eu pegar aqui, vindo lá de menos infinito, eu não vou ter um correspondente, um valor y correspondente na função, né? Ela não vai estar fazendo parte da função aqui, vindo de menos infinito, parou aqui no ponto x0, y2. Depois aí cai, esse ponto aqui é aberto, né? Aqui é aberto. Aberto porque é menor. Só que aí, logo em seguida, ele cai para o ponto 1, que é fechado, né? E aí segue, os pontos que estavam aqui fazendo parte negativo, passa vindo aqui positivo, e aí passa negativo. Até menos infinito, até mais infinito. Então, se vem de menos infinito até mais infinito, o domínio de f de x é reais. Né? Por quê? Desde menos infinito a mais infinito, você vai ter ponto associado à função. Então, domínio reais. Perceberam? Se não perceberam, vocês falem que aí a gente representa de outra forma. Em outra forma seria o quê? Quem são os números reais? Conjuntos reais. Você vem lá de menos infinito, aí menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai para mais infinito. Né? Ou seja, qualquer número que eu pegar aqui real, né, aí tem os valores também decimais, a gente normalmente representa por número inteiro. Mas vocês têm que lembrar que tem
os valores aí de dízimas, valores, né? Os valores reais também são números decimais, tudo isso, com raiz e tudo mais. Então, qualquer número real que a gente substituir aqui no valor de x, né, para os dois valores de x aqui, a gente vai ter um valor correspondente de imagem, ou seja, a gente vai ter um valor para y, né? X pertence aos reais. A gente diz isso, que é justamente quando implica que o domínio da função, a gente diz que o quê? X pertence aos reais. Ou a gente abrevia dizendo que d de f, o domínio da função, é simplesmente reais. Por quê? Porque a gente está pegando qualquer número real e está vendo que esse número vai representar elementos da função, né? Vai estar associado à função, e aí há uma imagem. Tá? E a imagem da função, f de x, vai ser estabelecida pelos valores agora de y. Tá? Porque o domínio está em x e a imagem em y. Aí o que a gente vai ver? Ó, a gente vai perceber que essa função ela vem de menos infinito, vem crescente, 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 e ela para nesse ponto 2. Depois, o que acontece? Ela começa a decrescer aqui na outra função em 1. Né? Só que valores de y, eles vão ter sempre aqui, ó, correspondente da função. Aqui vai ter de um lado e do outro da função, até menos infinito. Então, a imagem, a gente percebe que é y pertence aos reais, tal que y é menor que 2. De 2, ele cai para menos infinito. Aí você diz o quê? Y pertence aos reais, tal que y é menor que 2. Não vai ser igual, porque o 2 não pertence. Né? Vai ser 1,9, 1,99. Aí já vem a ideia de limite, né? Já se traz para a ideia de limites. E a gente não tratou ainda aqui de limites. A gente está fazendo essa questão da prova. Mas é o que a gente vai estudar agora adiante, de limites. Tá certo? Então, precisa entender isso. Eu vou até deixar limites, porque a gente aproveita aqui o gancho e já trabalha limites nessa questão. Tá? Então, o que acontece? Ali, você vai ter valor muito próximo de 2, mas que não vai poder ser o 2, porque é menor que ele. Tá? Aí você diz que o domínio da função é reais e a imagem, y pertence a reais, então que y é menor que 2. De 2 para menos infinito. Tá? Então, sempre na função definida por mais de uma equação, que são as funções por partes, a gente tem que entender o comportamento delas a partir do ponto que a gente está chamando de ponto crítico, de um ponto que a gente vai analisar essa função. Tudo bem? Professor, nessa parte de limites, como é que a gente ia saber se ele seria ou não igual a 2? A 2? Não, aí no limite o que acontece? Aí o limite de f de x, por exemplo, quando o x tende para 2. Não, aqui o limite vai existir para qualquer ponto, porque o domínio deu reais. Entendeu? O domínio deu reais. Então, mesmo quando você traz o valor de x aqui para 0, no caso aqui é 0, né? O ponto é 0. O limite da função quando x tende para 0, que seria o limite de... eu não vou escrever porque ela está por partes. Mas o limite dessa função quando x tende a 0, ele vai ser o quê? Ora, quando você diz aqui que se a gente substituir 0, né, vai ficar 2, né? E na outra função vai ficar o quê? 1. Então, nesse caso, uma hora o limite é 2, outra hora o limite é 1. Né? Quando diverge, aí a gente diz que o limite não existe. Né? Ali ele deu a relação de 2 e de 1. Então, você tem aqui, ó, quando x tende para 0 por essa função aqui, ele dá 2, substituindo. E quando você se aproxima na outra função, pela direita, né, pela esquerda e pela direita, ele já dá valores diferentes aí. Já dá 1. Né?
Aí, nesse caso, aí o limite nesse ponto, ele não vai estar definido, porque ele tem valores aí diferentes. Mas aí é justamente o que a gente vai estudar mais adiante, que são os valores de limites laterais, por exemplo, e como você prova que esse limite não existe, né? Que através uma das provas é o limite lateral, tá? Aí você vai justamente identificar nas equações. Ora, o limite ali, quando o x tende a zero para valores menores, ele está próximo de 2. E para valores maiores, ele vai estar próximo de 1. Certo? Mas aí a gente vai estudar isso mais agora, a partir de agora, né, com o estudo de limites. Tá? Então, e o limite você vai sempre estudar por esse ponto aqui, né? O ponto que está definindo aí a função, né? A característica da função. É sempre nesse ponto que você estuda. Tá Ô, certo? professor, qual vai ser o assunto dessa segunda unidade agora? Limites. Só limites. Eu acho que limites, funções e limites, ou talvez a gente, não sei se a gente chega até derivadas. Que era bom, tipo, o senhor escrever os pontos que a gente vai estudar, tipo, vou estudar limite e outra coisa, um exemplo, sabe? Funções e limites. Tá. Limites. Tem? O professor, aí no Esse- caso, limite é o quê? Assim, já vai falar ou só na próxima aula? Como é, Júlio? Aí no caso, limite o senhor vai falar na próxima aula ou vai começar nessa? Não, já vamos iniciar hoje. Tá Porque, certo. na verdade, o limite é uma continuidade de funções, né? Como a gente vê aqui no estudo de domínio de imagem. Tá? Vamos ver a outra questão. A outra questão, que também é uma questão por partes, aí vai ser o que? F de x. F de x. A primeira equação é 3 menos 1 sobre 2 x. Quando x for o quê? Menor ou igual que 2. E vai ser 2x menos 5. Quando x for maior que 2. Né? É isso mesmo. Essa é a 5, é, professor? Não, essa ainda é a 4. É porque a 4 tinha A e B. Ah, tá certo. Aí, vejam. Vamos tentar que vocês façam comigo aqui, né? É o mesmo raciocínio que a gente usou na anterior. Né? Então, qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? Fazer o coisa cartesiano, não? Isso. Faz aqui o plano cartesiano. É o plano. É o plano com os eixos x e y, para a gente entender como é que vai ser o comportamento. O plano cartesiano, aqui x, y, os eixos. Aí agora, vejam, que essa função f de x, ela vai ser definida pela equação 3 menos 1 sobre 2x, quando x for menor e igual a 2. Estabelece por essa equação. Aí a função vai ser estabelecida pela equação 2x menos 5, quando x for maior que 2. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui, no plano cartesiano, né, definir alguns pontos. Então, vou dizer que aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Vamos lá, expressado menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Vou marcar aqui só alguns pontos para a gente já ter definido. 0, aí 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá. Vamos lá. Se precisar, a gente faz mais. Agora, o ponto passa a ser, o ponto que a gente vai estudar agora não é mais o ponto 0, na questão anterior era 0. Aqui é o ponto 2. Tá? Então, veja. 1, 2. Está aqui o ponto 2. A função, ela vai ter
um comportamento, vai ter um comportamento a partir daqui. Vou colocar uma linha tracejada, tá? Vou colocar aqui uma linha tracejada no 2. Isso aqui é o 2. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Para valor de x menor ou igual a 2, a equação 3 menos x sobre 2. Né? Então, antes do 2, a equação 3 menos x sobre 2. E depois do 2, vai ser o quê? 2x menos 5. Professor, aquela janela ali tá encandeando. Tá entendendo? Ali. Tá, deixa eu fechar. A cortina fecha mais um pouco. Melhorou. Ok. Aqui a janela, aqui o sol é pesado. Bom, aí, até aqui tudo bem? A gente está fazendo exatamente como a gente fez na questão anterior. Porque, na verdade, essas etapas são a mesma. Vocês vão sempre pegar dessa forma, tá? Vão traçar o plano cartesiano, colocar o ponto, que é o ponto que a gente está estudando, para ir seguindo. Né? Coloca o ponto que está estudando. E aí você vai dizer, ó, como é que é o comportamento da função de acordo com a equação antes do ponto e depois do ponto. E aí, o que acontece? Vamos lá. Agora, a gente vai ter 3 menos x sobre 2, quando x for menor ou igual que 2. Aí substitui por 2. No lugar de x é 2, vai ficar ter 3 menos 1, 2. Então, quando x for 2, o y também é 2. Então, seria o ponto aqui. Ó. x2, y2, ponto aqui. Fechado, né? Porque tem igual. Essa função, essa equação aqui, ela associada à função, ela vai determinar que tipo de reta, crescente ou decrescente? Decrescente, não? Crescente, Decrescente? decrescente. Por que decrescente? Porque acho que tá negativo, não? Isso, quando o valor, o x é acompanhado do sinal de negativo, a função decrescente. Aí agora o que é que acontece? Ela vai ser decrescente. Aí onde é que ela vai interceptar o eixo x aqui, né? Quando o y for 0. Então você tem que dizer que 3, você tem que fazer que 3 menos x sobre 2 igual a 0. Né? Qual é o valor? Qual é o valor que a gente vai... Ou seja, quando ela vai decrescer, em que ponto ela vai interceptar o eixo x? Ela vai interceptar ali, não? No meio ali, naquele. Ali. É só resolver essa equação aqui. Aí você acha o valor de x. Para y0. Quanto é que dá o valor de x aqui nessa equação? Seria 6. 6, vamos lá. X sobre 2 é igual a 3, né? X é igual a 6. Aí você tem... quando o x for 6, aí vai passar, né? O y é 0. Cadê? O y0, o x6. Mas aí vai passar. Mas por que o y é 0? Mas por que o y é 0? Que o senhor falou aí. Ah, não, perdão. Eu viajei agora, não é o y0, não. Eu quem viajei agora. O x é 0. Né? Quando o x for 0, quanto é que é o y? Não é igual a 0. Perdão, é quando o x for 0, né? Quando o x for igual a 0, quanto é que é o y? Aí você faz 3 menos 0 sobre 2.
Porque a função, ó, o que acontece? A gente tem que ter... A função, ela não é decrescente? Ai, professor, explica de novo que o senhor aí confundiu Confundiu? geral. Tá, veja só. A função, ela não é decrescente? Quando a gente tem aqui 3 menos x sobre 2, né, se a gente igualar a zero, essa equação aqui, ela vai ter o comportamento de uma função que é decrescente. Né? Decrescente. Aqui está o 2 fechado. Tá? Quando x for 2, né? Que a gente fez. Quando x for 2, 2 dividido por 2 dá 1, 3, então x for 2, y é 2. Ela vem decrescente. Aí a gente quer saber em que ponto ela vai estar interceptando o eixo x. É quando o y for 0. Aqui o y é 0. Para poder a gente ver que valor de x a gente vai fazer. Então, justamente, tá certo. O y vai ser 0 quando o x for 6. Né? Aí vai ser lá em cima. Então, vai passar. Aqui, quando o x for 6, é o ponto mais acima. Aí ela vem decrescente. Então, nesse caso aqui, a gente tem x6. Hoje, professor, mas o x não tem que ser igual ou menor que 2? Aí nesse caso a gente coloca a linha tracejada, porque a gente só quer a parte da função que vai descer, né? A parte da função que ela vai cair. Deixa eu fazer aqui o desenho no GeoGebra para vocês entenderem melhor. Deixa eu compartilhar aqui o gráfico, a tela. Compartilhar aqui a tela. Abriu. Sim, a tabela é atribuindo valores, João. Seria atribuindo valores mesmo. Eu faço já para vocês. Ó, vamos ver aqui. Eu acho que eu tinha até essa questão já pronta no GeoGebra. Eu até tinha ela pronta já, mas vamos lá. A gente coloca aqui. Se o x for menor ou igual que 2, x menor ou igual que 2, aí vai ser 3 menos x sobre 2. 3 menos x por 2. Aí fecha 40. Aqui. Aí. Se. Não. Hoje, cadê? Tom abriu outra tela, foi? Não está compartilhando, não? Ele está compartilhando, Havana. Sim, tá certo. Tô vendo o quadradinho ali, vou clicar. Sim. X for menor que 2. Então, 2x menos 5. 2x menos 5. Essa reta que você fez no quadro não está crescente, não? Para mim isso é crescente, não? Que... Professor, eu acho que você vai ter que anular essa 5 e vai dar 2 pontinhos para nós. Viu? Oi? Eu acho que você vai ter que anular essa 5 aí. Essa 5 não, essa B dá 4. Por quê? Porque nós tá aqui, nem o senhor está conseguindo fazer ela direito. Não, eu consigo. É porque eu quero que vocês entendam essa relação dos pontos, entendeu? Deixa eu compartilhar aqui o gráfico. E por tabela é só a gente ir atribuindo os pontos. É porque ele se pede a tabela, aí você vai atribuindo os pontos, como eu coloquei da outra vez, de reais, né? Os valores. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Aí vai, x menos 2, x menor ou igual que 2. Eu tenho ela feita aqui, que eu até mostrei na aula, mas eu vou fazer aqui de novo para vocês.
Então, vai ser 3 menos x sobre 2. Aí, si menos x sobre 2. Aqui. E agora, a outra condição, se x for maior que 2, então vai ser 2x menos 5. Aqui. Certo? Então, o que é que acontece? Deixa eu aparecer a função em álgebra, que ela está um pouco lento. Pronto, aqui. Ó, a gente tem aqui, tá vendo? Ó, na álgebra, então, do jeito como está ali, 3 menos x sobre 2, né? Que é um x sobre 2, quando x for menor que 2. Tá o gráfico aqui. E vai ser 2x menos 5 quando x for maior que 2. Então, tá aqui. Pronto, certo. Esse o comportamento que a gente tem, né, da função. Então, ela vai estar interceptando aqui, ó, no ponto, onde é que está o ponto aqui? No ponto 3, aqui em cima. Porque, na verdade, ela vem decrescente, né? E para nesse ponto. E aqui é fechado. Ó, porque x é menor ou igual que 2. Então, aqui ela para nesse ponto. Então, a função vem lá de menos infinito, né? Ó, vem de menos infinito. E aí para no ponto 2. Aí agora o que acontece? Quando a função ela for maior que 2, aí a gente já vai... Professor, para Oi. de compartilhar a tela lá que o senhor fez o gráfico, por favor. Certo. Deixa eu tirar. Agora deu para entender mais, professor, que tá dando para entender nada com nada no outro. Certo, tá joia. Deixa eu tirar aqui a outra tela. Bom. Aí, então, ele vem decrescente, ó, e para aqui no ponto 2. E é fechado, né? Fechado. Agora, a partir do 2, né, se a gente for fazer por tabela, é atribuindo valores. Então, vamos pegar assim, se for atribuindo valores, você pega 3 menos x sobre 2, né? E aí você tem, primeiro, deixa eu pegar primeiro os valores, né? X, e a equação, 3 menos x sobre 2. Então, para esses valores aqui, como são x menor ou igual que 2, então vou pegar valores menor que ele. Então, 1, 0, menos 1, menos 2, ó, 1, 0, se fosse atribuindo valores, né? Por exemplo, menos 1, menos 2. Tá? Aí você substitui. Então, quando o x for 1, vai dar quanto? Aqui fica 3 menos 1 sobre 2. Né? 3 menos 1 sobre 2. Aí você faz o mínimo aqui e dá 5 sobre 2. Que é o quê? 2,5, né? Aí agora, quando o x for 0, dá 3. Quando o x for menos 1, vai ficar 3 mais 1 sobre 2. Que dá quanto? Dá 2, 6, mais 1, 7 sobre 2, né? 3,5. E quando for menos 2, vai ficar quanto? Vai ficar 3, menos com menos mais, aí mais 1, 4. Aí atribuindo valores. Que seria por tabela. E aí quando você faz x maior que 2, aí você tem também aqui colocar os valores. E agora já muda de equação, que já vai ser a 2x menos 5. Tá? Então, quais seriam os valores? A gente coloca 2, 3. 2, 3, 4, enfim. Né? Aqui também a gente poderia considerar o 2, né? Porque é igual. Se fosse 2,
2 seria quanto? Quando x for 2. 2, né? 2, y2, que é justamente no ponto que ele se encontra. Aí agora, substituindo por 2, vai ficar quanto? 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. 8 menos 5, 3. Aí a gente segue nesses valores. Sabendo que com o 2, ó, aqui quando x for 2, o y é menos 1. Então, esse ponto aqui é aberto. Aí ela vai crescendo. Né? Então, ela agora vai lá crescendo. Aí, quando o x for 3, tá 1. Tá aqui o ponto. Vai crescendo aqui. E vai. Tá? x3. E aí a reta vai crescendo. Aí, quando o x for 4, deixa eu melhorar aqui o gráfico. Porque sem escala é meio complicado. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Estender mais o gráfico aqui. Acompanhando agora para mais 2. Quando x for 2, tá aqui, ó, x2, y menos 1. Menos 1. Quando x for 3, o y vem para 1. Seria mais ou menos esse ponto aqui. Quando x for 4, digamos que o 4 seja aqui o 4, aí ele já vai para 3. Aí já vai lá para cima. Aqui o 3 seria mais ou menos aqui. Então essa reta vai ser... Seria mais ou menos essa reta aqui. Passando aqui nos pontos. Deixa eu melhorar aqui a reta. Tá? E aí ela vai embora para mais infinito. Então você pode atribuir valores, definir aí a representação gráfica. Aí agora, a mesma relação de estudo para domínio e imagem. Né? A mesma relação para domínio e imagem. Quem seria o domínio? Se ele vem de menos infinito para mais infinito. Vejam, percebendo aqui os valores de x, né, ó, você vai ter valor correspondente da função de menos infinito, tá? Aqui no ponto 2, como tem o igual, ele vai estar definido na função que vem da esquerda, que aí da função da direita, aqui é aberto, né? É aberto. Aí ele vai crescer aqui, também tendo os valores de domínio reais. Professor, Então, aí tipo, se a gente fizesse o gráfico de forma correta e apenas essa bolinha tivesse ficado fechada, estaria errado? é porque como quando está fechado, ele está dizendo que o 2 faz parte. E o 2 não pode fazer parte, né, dos dois lados, que aí deixa até de ser função. Então, no caso aí ficou paralelo, esse negócio aí. O ponto o ponto 2 só vai estar definido na função que está à esquerda do gráfico, né? Ele só está definido no gráfico da esquerda. No gráfico da direita, não. Ele não está definido, então é aberto. E aí segue. Então, por isso que o senhor não considerou nem meia questão pelo esforço. Porque... Não, porque a questão pedia domínio e imagem, né? E aí, muitos de vocês não representaram o domínio, por exemplo, como reais, e a imagem também não. E a imagem aqui, ó, o que é que acontece? Aí a imagem a gente já olha para y. Então, você tem que ver que a função, ela vai daqui para cima, né? Do ponto y menos 1. Como o ponto menos 1 é aberto, então aqui seria aberto, e aí segue para mais infinito. Aí você diz o quê? Que a imagem da função, né? A imagem dessa função é o quê? Y pertence aos reais, tal que y é maior que menos 1. A imagem é maior que menos 1. E aí de menos 1 sobe. A função só existe a partir do y menos 1. De menos 1 para cima. De menos 1 para baixo não tem nada da função. Aí a gente tem o domínio e a imagem.
Então, seria essa representação gráfica, os valores em tabela e a representação de domínio e imagem. Por quê? Tudo isso é pré-requisito que vai ajudar no entendimento de limite. Tá? Então, sem saber direito, de fato, essa parte de domínio, né, já dificulta um pouco para o entendimento do limite. Entendeu? Por isso que essa preocupação que a gente tem de vocês entenderem a representação gráfica e qual é o domínio, e, consequentemente, a imagem, para a gente poder avançar em limites. Estudo de limites. O estudo de limites é justamente a gente saber se naquele ponto a função vai estar definida. Nesse caso aqui, ó, a função não vai estar definida, a função não vai existir. Por quê? Quando você vem com a função do lado esquerdo, né, o valor de y é 2. E quando vem pelo lado direito, o valor de y já é menos 1. Então, de um lado é 2, do outro lado é menos 1. A função no ponto 2, ela não vai existir. Né? A função, por quê? Porque ela não é uma função contínua, ela não apresenta continuidade do ponto. Quando você vem aqui com os valores de x, que chega perto do 2, ela representa na função pela esquerda. E logo depois do 2, ela já vai para menos 1. Ela salta de 2 e y para menos 1. Então, aí, quando você tem o limite, quando o x tende para 2 de f de x, uma hora o y é 2 e outra hora o y é menos 1. Né? Então, nesse caso, a gente diz que o limite não existe. Né? O limite no ponto 2 não vai existir. Por quê? Porque pelo gráfico já mostra que não tem uma continuidade dele, aí os limites laterais não vão existir. Aí a gente faz isso atribuindo valores. Né? Mas essa 4 aí, a questão 4, era preciso fazer o gráfico? Não, acho que não. O gráfico, não. Na questão pedia, eu acho que não pedia gráfico, não. Pedia domínio, não lembro, não. Eu fiz o domínio em imagem aqui, mas eu acho que o senhor considerou errado. Eu errei em que nisso aqui. Depois vamos ver isso. Deixa eu ver. Determine o domínio e a imagem das funções. Né? Atribuindo valores, não pedia gráfico, não. Não pedia gráfico, não. Se der depois, vamos dar uma olhada na 4 da minha questão, da minha prova. Certo. Ok. E aí, a 5, que é a construção do gráfico. Essa 5 é justamente uma assíntota horizontal, que a gente vai estudar mais adiante. No caso, essa daí é a questão 5. A questão 5, o quê? Essa é a B da 4. Essa é a B da 4. João, você coloca, na letra A, você coloca domínio x pertence ao resto, porque x é maior do que 0, e a imagem, y, porque a imagem é menor que 1. E é maior que menos 1. Professor, quando o senhor for terminar de resolver a 5, quando o senhor começar, e quando o senhor terminar, o senhor vai iniciar Limite. a unidade 2, né? Limite. Tá certo. Bom, aí vamos ver agora como é que... Deixa eu pegar aqui assim. Porque é uma continuidade, limite é uma continuidade disso. É o que a gente vai fazer agora relativo ao domínio da função. Representa graficamente a função, atribua valores para a variável. Tá, é 1 sobre x ao quadrado menos x. Quando a gente tem a função f de x,
1 sobre x ao quadrado menos x. A gente vai ver mais adiante que quando a variável está no denominador da função, ela vai gerar aí uma assíntota vertical, perdão, uma assíntota vertical. Então, justamente no ponto que o denominador dá zero, é o ponto que a gente vai estudar, né, esse valor crítico. O que é que acontece? Veja, em uma fração, a gente entende que o denominador tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o denominador der zero, o que é que vai representar para a gente? Quanto é 1 dividido por zero? Quanto Vai é? ser assim, qual é? É. Tá. Quanto é que é 1 dividido por zero? 0, não? Zero vezes zero é 1? Dá 0, não, professor? 0 vezes zero é igual a 1? Porque, 1 dividido por zero você disse que é 0, então 0 vezes 0 é igual a 1. É verdade? O denominador tem que ser diferente de zero. Sim. O denominador, justamente, mas por que tem que ser, entendeu? Por que o denominador tem que ser diferente de zero? Ó, a Alice colocou aqui, não tem como tem como dividir. dividir? Aí bota 1, eu acho. Aí no lugar de 0 coloca 1. Aqui coloca 1. Então você está dizendo que 1 vezes 0 é 1? Por que a gente diz que a divisão por zero não pode acontecer? Por que não dá para dividir? Alguém sabe dizer? Porque como é que a pessoa vai dividir alguma coisa para nada? Exatamente, dividir alguma coisa para nada, né? Então, o que é que você diz? Qualquer número que você colocar aqui, como falou, aí, foi Ciderley que falou, foi? Foi. Qualquer número que você colocar aqui, que multiplicar por zero, não vai dar 1. Né? Não vai dar 1. Qualquer número. Afirmar, teu áudio tá ligado. A gente vai dizer o quê? Ó? Que qualquer valor aqui, A, que A pertence aos reais, vocês vão estudar isso aqui em álgebra linear. A dividido por zero não existe. Porque se você pegar 1, qual é o número que você vai multiplicar por zero e vai dar 1? Não existe. Não existe. Por isso que a gente diz que a divisão por zero, ela não existe. Não existe porque nenhum número que multiplicar por zero vai dar, né, diferente de zero. Aí o que acontece? A gente tem que pegar, ó, x ao quadrado menos x elevado ao quadrado menos x tem que ser diferente de zero. Então, quais são os valores de x? Aí que essa equação não pode assumir. É só resolver essa inequação, no caso, né? No segundo grau. Quais são as raízes dela? Ou seja, justamente os valores que x não pode assumir aqui. Quais são as raízes? Dá para dizer? Como é que a gente resolve x ao quadrado menos x diferente de zero? Quais são as raízes? Aí a gente está diante de uma inequação do segundo grau, né? Se é do segundo grau, tem duas raízes. Quais são as raízes?
Tem mais de uma forma de resolver isso, né? Porque é uma inequação incompleta. Você pode resolver por soma e produto, por Bhaskara, pode resolver por evidência. Como é que a gente faria? Alguém tem uma ideia? Repita aí de novo a pergunta, professor. Quais são as raízes? Quais são as raízes dessa equação de segundo grau? Como chegar a resolver? Como resolver essa aqui, as raízes? Aí eu falei, a gente pode fazer por Bhaskara, pode fazer por soma e produto, pode fazer por evidência, né, que seria a fatoração. Né? Quem poderia me dizer quais são as raízes? 1 e 0. 1 e 0. Então, x tem que ser diferente de 1. E x tem que ser diferente de 0. Tá? Aí, o que acontece? 1 e 0 são exatamente os pontos que a gente não vai poder assumir aqui. O que acontece? Se a gente pegar agora o plano cartesiano, pegar aqui o plano cartesiano, né? A função não vai poder assumir o 0 e não vai poder assumir o 1. Coloca x em evidência, fica x menos 1, diferente de 0. X é diferente de 0, x é diferente de 1. Então, justamente nesses pontos, 0 e 1, é que a função vai ter o comportamento para mais infinito ou para menos infinito. Aí a gente atribui valores. Então, o que acontece? Aqui eu posso fazer valores menor que 0, então vou pegar x menor que 0, x entre 0 e 1, vou colocar aqui, e para x maior que 1. Tá? X menor que 0, então vou fazer, colocar menos 1, menos 2, menos 3. Tá? E aqui é x e f de x, né? Esse aqui dá x, f de x. Depois, eu vou pegar entre 0 e 1, x e f de x. Entre 0 e 1. Aí, vamos lá, 0. 0,5, por exemplo, e 1. Né? E depois, x maior que 1. X e f de x. 1, 2, 3. Tá? Aí atribuindo valores. Aí a gente vai perceber um comportamento que essa função vai ter. Aqui, inclusive, a gente pode colocar o próprio 0, porque aí no 0 a gente vai ter se aproximando dele, né, que vai para menos infinito. E aí, nesse 0 aqui, teria que ser valores muito próximos a ele, porque aí o 0 aqui vai trazer essa seria o quê? Seria vamos colocar de menos 0,01, por exemplo, para a gente ver essa aproximação. Né? Quanto mais próximo de 0. Bom, aí a gente tem, veja. Professor, nesse começo aqui, não era para ser tipo menos 3, menos 2, menos 1? Aonde? Tipo, você colocou aí menos 1, menos 2, menos 3. Não era para ser ao contrário, não? Menos 3. Pode ser, tanto faz aqui não. Pode ser. Não tem diferença não. Menos 3, menos 2. Fica melhor assim, né? Mais organizado. Beleza. Aí, olha, o que acontece? Aí a gente substitui em f de x. Então, quando for menos 3, aí vai ficar menos 3 ao quadrado
né? E dá 9. Aí 9 menos 3 dá 6, né? Aí menos 2 ao quadrado vai ser 4 menos 2, 2. Quando for menos 1, aí dá 0, né? Não. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. O menos 1, 0. Quando for menos 1, dá 0. Porque vai ficar 1, né? Não, perdão. Perdão. Dá 0 não. Porque aqui vai ficar 1 mais 1, que é o negativo, fica 2. É isso? O jogo de sinal, ele é negativo. Ele vai lá para cima. Vai ser... Aí agora, a gente vai perceber, essa construção a gente percebe melhor pelo GeoGebra, como ele vai se jogar lá para... Como o gráfico vai jogar lá para cima, ó. Vai ser uma... Vai jogar lá para cima. Deixa eu colocar aqui. 1 dividido por x ao quadrado menos x. Ó. Tem que compartilhar com vocês, né? Aqui. Então, veja. Quando chega no 0, olha o pinote que ele dá, né? Olha o pinote que dá. Lá para mais infinito antes, né, ó. Justamente no 0, como a gente falou aqui, que o 0 é crítico, ele vem de menos infinito, aí quando chega no próximo aqui do 0, o valor de domínio do 0, aí vai embora para mais infinito. Aí vai para mais infinito, depois ele vai decrescendo quando chega perto de 1. Perto de 1 ele volta aqui a cair. Cair, e vai embora. Porque o que acontece? Lá embaixo, no gráfico, ele também está fazendo isso entre 0 e 1. Então, por isso que a gente faz um estudo, ó, valores menor que 0, entre 0 e 1, ele fica nessa parte de baixo aqui do gráfico, e acima de 1, que ele vai para mais infinito de novo. Então, é uma relação de comportamento, né, que vem... Compartilhou com vocês aí? Compartilhou. Ah, tá. Aí, para vocês perceberem que o que é que a curva vai fazer? Ó, ela vem aqui de menos infinito. Quando vai se aproximando de 0, aí vai embora para mais infinito. Aí só vai cair depois do 1, e aí segue. E aqui entre 0 e 1, ele vai fazer justamente isso. Como se fosse uma curva de parábola para baixo, né? Então, nesse caso, a gente vai ver, ele não toca, né? A gente vai começar a ver esses pontos aqui muito próximo de 0 e muito próximo de 1. Vai fazer esse estudo. E aí, como a gente falou, toda vez que vocês se depararem com uma função em que o ponto está no denominador, né? Aí vai trazer para a gente o que a gente chama aqui de assíntota vertical. Ela vai fazer esse comportamento. Lá mais infinito, e aqui menos infinito, vem de menos infinito, sobe e vai para menos infinito novamente. Tá? Então, esses valores eles são atribuídos para a gente perceber esse comportamento que o gráfico vai fazer. Tá? Aí aqui, né, a gente tem... Aí já vai ter uma relação de domínio que já entre 0 e 1, né, se a gente fosse aí representar domínio, entre 0 e 1, ele não vai fazer parte. Então, domínio aqui seria o quê? O domínio seria domínio de f de x. Esse seria o domínio de f de x. Você diz que x pertence aos reais. Vamos escrever aqui embaixo, que tem mais espaço. O domínio de f de x vai ter que tirar o 0 e 1, né? O domínio de f de x. Você diz que x pertence aos reais. Tá ok. X vai ser diferente de 0 e x vai ser diferente de 1. Tá? O 0 e o 1 vai dar esse salto aqui.
né, o próximo de zero, ele vai para menos infinito, para mais infinito. E depois, logo depois de zero, vai para menos infinito. Aí passa entre 0 e 1. Quando chega perto de 1, vai para menos infinito. E depois que passa de 1, vai para mais infinito. Então, o domínio seria esse. Né? E a imagem? A imagem também. A imagem vai tirar o zero. Ó. Então, a imagem seria o quê? A imagem de f de x seria y pertence aos reais, tal que y é diferente de zero. Aí a gente... É óbvio que não vai poder ser zero, porque não está definido no ponto zero, né? Ali não. Ela vem de menos infinito, sempre muito próximo de zero, depois muito próximo de zero. Né? Mas não vai ser zero, vai ser... Ela vai ser o quê? Vai para mais infinito e para menos infinito, mas não vai ser zero. Vai ficar aberto. E o domínio gerais. Tá? Professor, lá no... Sem 0 e 1 reais. Oi. Fala, garoto. Na parte da imagem. A imagem? Sim, no menos 2, menos 3, menos 1. Aqui. Olha aí para você ver no GeoGebra, que você está compartilhando a tela. Tá. Deixa eu ver aqui. Olha, não está pegando nesse. Ou tá? Menos 1, menos 2, menos 3. No eixo Y. Não está tocando, como você diz, o ponto? Se está participando. Estou perguntando. Ah, não, assim, ó. Veja só. Quando o x for menos... Vamos lá. Quando o x for menos 3, aí ele viria o quê? Aqui é um valor bem pequeno, né? Valor bem pequeno. Ah, perdão, é porque a gente não dividiu, cara. Muito obrigado. Tá. Faltava a divisão, né? Porque é 1 sobre. Obrigado, garoto. Eu só fiz o numerador, né? Então, na verdade, aqui fica... Era 6, mas é 1 sobre 6. Né? Ó, perdão. É 1 sobre 6, aí aqui é 1 sobre... 1 sobre quanto? 4 menos 2. Não, 4 mais... Fica positivo, né? 4 mais 2. É? 2 menos 2 ao quadrado. Obrigado. Fica 4 mais 2. Aí tem que dividir, né? Tem que dividir os valores aqui. Aí aqui vai ficar menos 1 ao quadrado. É porque eu tinha feito só o numerador. Ainda bem que você lembrou. Aí vai ficar 2, né? Aí vai ser esses valores, por isso que são os valores decimais aqui, né? Ó, se você for perceber aqui o ponto, por exemplo, se a gente colocar aqui um ponto, deixa eu colocar aqui um ponto no gráfico, você vai ver o valor que fica. Ó, quando o x, aqui está 1,99. Deixa eu ver se eu consigo colocar no 2, no menos 2. O A. Quando o A for menos 2, vamos lá, opa. É porque é muito sensível, aí passa direto. Pronto. Aí dá 0,17, tá vendo? Menos 2. Aí quando for para menos 3, 0,08. Que vai ser na fração, né? É dividindo na fração. Aí menos 1 dá 0,5. Ó, menos 1 dá 0,5. Tá? É dividido. É porque eu tinha feito só o numerador mesmo. Não tinha dividido 1 sobre ele. Aí agora, quando o x for 0, né? Aí aqui, nesse caso, aqui, a gente não trabalha com 0. A gente trabalha com valores próximos. 0,01, por exemplo. Porque o 0 não vai existir. Aí 0,05. Então, vamos ver aqui no gráfico o que a gente representa melhor. Ó, deixa eu trazer o ponto para cá. Aí ele vai muito, muito longo. Acho que nem dá para fazer quando for 0, ixi, será que eu vou conseguir um valor? Estou tentando aqui o mais próximo do 0. 0,3. 0,3, né? Ó, já vai para menos 4,76. Tá? Porque aí já está a representação lá embaixo no gráfico. Né? Então, aí é pegar esse. Deixa eu ver se eu consigo mais próximo ainda.
Ixi, zero foi para infinito. É muito sensível, né? Assim, o ponto, quando você mexe, ele corre muito rápido. Aqui, a velocidade é muito grande, já foi para infinito. Do outro lado, consegue chegar até 76, 78, 81. Deixa eu ver se vai mais. Daqui a pouco ele vai para infinito de novo. Ó, chegou até 0,9, né? Ó, conseguimos até 0,9 aqui. Tá? Bom, aí esses valores, aí quando passa para 2, vamos ver no 2 aqui, se fica em cima do 2. Eu consigo deixar em cima do 2. Vamos ver quanto fica. 2,04. A velocidade é muito... 1,99, vai 2. Não vai. Né? Até com a seta aí é que ele pula rápido mesmo. Entendeu? Então, assim, o 4. O 4, 0,8. Tá? Então, esses valores você vai atribuindo para você ter, né, aí essas relações dos pontos que vão para menos e para mais infinito. Aí, o limite que a gente vai estudar vai ser exatamente nesses pontos. Então, o que é que acontece? Veja, vamos aproveitar esse exemplo aqui. Era antes de apagar, compartilhei a tela? Ou pare de compartilhar a tela só para ficar salvo na gravação? Tá. Vou escrever no quadro. Pronto, só para ficar salvo na gravação. Tá, beleza. Mas aí eu vou colocar novamente para a gente agora ver nesses pontos o limite. Tá? Vamos considerar aqui, deixa eu considerar agora desse exemplo, tá? O que é que a gente vai ter de estudo para a relação com os pontos do limite. Veja, a gente viu que aqui o que é que acontece? O x tem que ser diferente de 0 e o x tem que ser diferente de 1. Né? E o x tem que ser diferente de 0 e 1. Aí, ó, se a gente pegar agora, vamos repetir aqui. Vou pegar x menor que 0. Vou fazer x e f de x. Vou pegar agora o x entre 0 e 1. Né? X e f de x. Vou fazer x maior que 1. Tá? A x e f de x. Só o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos trabalhar com valores aí muito mais próximos, né? Digamos assim, olha. Digamos que a gente tem aqui, considerando a reta em reais, eu tenho aqui o 0, digamos, e aqui o 1. Se eu for trabalhar com valores aqui que estão próximos de 0, menor que ele, né? Eu vou estar trabalhando aqui com menos 0,01, por exemplo. E se eu for pegar valores de 0 maior que ele, eu vou pegar 0,01 com a mesma distância. Né? O mesmo raciocínio eu vou usar para 1. Se eu vou pegar menos do que ele, eu vou pegar 0,99, 0,999. Depois vou pegar 1,01, 1,001. Aí, esses valores aí é que vão estar definindo para a gente essas relações. Tá? Então, ora, aqui, veja, menor que 0. Menor que 0. Então vou usar menos 0,01, menos 0,001, menos 0,0001. Aí agora, entre 0 e 1, a gente vai ter duas situações aqui. Tá? Pegar valores de 0,1, 0,001 e também de 0,99,
0,999. E depois, acima de 1, a gente vai pegar 1,01. 1,001 e 1,0001, tá? Nesse caso aqui, entre 0 e 1, a gente vai ter que fazer duas tabelas. Vamos pegar primeiro os que estão ali acima de 0. Vou pegar 0,01, 0,001, 0,0001. Tá? E depois eu vou fazer agora 0,99, 0,999 e 0,9999. Entendendo? Ó? Tá ok? Tudo bem até aqui? Aí agora a gente vai precisar do uso da calculadora, né? Aí vocês vão precisar me ajudar aí com a calculadora, tá certo? Por quê? Porque a gente vai substituir aqui, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1 sobre, aí, menos 0,01 elevado ao quadrado, menos 0,01. É 1 sobre isso. Aqui fica positivo, né? Quando tirar da raiz. E aqui também vai ficar positivo. Então, vai ficar 1 sobre 0,01 mais 0,01. E vai ficar 2. Aliás, 1 dividido por 0,02, né? Que dá quanto? Calculadora aí, me ajuda. 1 dividido por 0,02. Deu 50. 50. Aí agora, o mesmo raciocínio, usa agora para menos 0,001. Façam aí, por favor. É 1 dividido por 0,01, é? Isso, exatamente. Você Tá vai 100. subir. Vai ser 1, você vai fazer do mesmo jeito. Só que agora que é menos 0,001 ao quadrado, menos 0,001. Aí dá quanto? É usando esse valor agora aqui no lugar dele. E aí? Só substituir. E aí ver quanto dá. Pelo mesmo método que a gente fez aqui. 1 dividido por menos 0,001 ao quadrado menos 0,001. Calma. 0,002. Eu acho que eu fiz errado aqui, deu 1 milhão. Ah, não, peraí. Isso aqui tem mais um zero, né? Não é 50 aqui não, viu? Porque não é elevado ao quadrado? Quando é elevado ao quadrado, aumenta zero aqui. Se você fizer 0, faz aí, por favor, 0,01 ao quadrado. Vai dar mais, não vai dar 0,2 aqui não.
você faz 0,01 ao quadrado, quanto é que dá? Dá 0,0001, se eu não me engano, né? Tem acho que com mais um ou dois zeros aqui. É que eu estou sem calculadora. Deixa eu ver. Façam aí, por favor. 0,01 ao quadrado. Dá 0,0001. 0,0001. Pronto, exato. Aí, quando somar agora, vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 0,0101, né? Aí, agora dividindo dá quanto? 1 sobre isso aí. Eu vi quando eu levei ao quadrado aqui, vai dar um número. Aqui agora vai crescer a calculadora mesmo. São números muito pequenos. Ou muito grandes, né? É 1 dividido por quanto? Por 0,0101. dá 99,00. Dividido? Sim, eu dividi. 1 dividido por 0,0101. Tá, aí dá 99, Dá 99,0099 e 01. não, já basta. 4 casas, 6 casas no máximo. Quase 100, né? Aí justamente, aí tem que... Aí são valores altos. E aí a gente vai ter... Agora tem que ser com a calculadora mesmo. 0,1 modo ao quadrado. Aí, não, peraí. Ok. 0,01 ao quadrado. Mais 0,1. Dá quase 100, né? Aí agora o outro é 0,001 ao quadrado mais 0,001. Aí já vai para 900, né? Vai aumentar um 9 aqui na frente, né? É como se fosse 100 mil. Aí aqui vai aumentar mais um 9. 9. Tá? Então, o que é que acontece? Quando ele está se aproximando, é o que a gente viu lá na questão, quando está se aproximando aqui de 0, né, esse valor aqui vai se aproximar de um valor muito grande. Ele vai tender a um valor muito grande. Então, aqui, o valor de x está se aproximando de 0. Esse valor aqui vai para quanto? Para infinito. Ele vai cada vez crescendo mais positivamente. Quando aqui vai estar se aproximando de 0. Foi justamente como a gente viu no gráfico anterior. Aí, o que é que acontece? O mesmo vai ser nesses valores aqui, ó. Porque na hora que quando a gente eleva aqui ao quadrado, fica ele, né? Agora só que subtrai aqui, né?
arbitragem de 0,01. Então, para valores entre 0 e 1, você vai fazer aqui 1 dividido por 0,01 ao quadrado menos 0,01. Aí, ao quadrado, aqui fica quanto? 0,01 ao quadrado vai ficar, aqui vai ficar 1 sobre 0,001, né? Então, 3 zeros, aliás. Menos 0,01. Aí aqui já vai ficar já vai dar negativo. Justamente, porque ele vai lá para menos infinito. Aí não sou. Aí dá menos 100, menos 101 aqui. E aí, nesse caso aqui, vai aumentando. Né? Vai aumentando aqui para um número negativo, né? Aqui tendendo a 0, e ele para menos infinito. Né? E aí vai ficar agora 0,001, aí ao quadrado, menos 0,001, aí dividido agora, aí já vai para 1000, menos, aumenta 1 aqui. Então aqui já vai para 10.000. Tá? E aí o que acontece? Agora os valores estão tendendo para 0, né? E aqui está tendendo para um valor para menos infinito. É justamente o comportamento que o gráfico faz. Porque quando se aproxima de 0, aqui, ó, aqui está no 0, ele vai para mais infinito. Não, vai para mais infinito, aqui no 0. Aí, justamente, entre 0 e 1 é que ele faz aquela curva. Aqui está o eixo entre 0 e 1. Né? Ele faz aquela parte da curva de baixo. Né? Menos infinito. Aqui também vai dar negativo. Número negativo muito grande, para menos infinito. Vai ser quanto? Vamos ver. 0,99 elevado ao quadrado menos 0,99, aí 1 sobre x. É a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado, menos 1, é exatamente a mesma coisa. Tendendo para negativo. E aí, para valores acima de 1, então 1,01 ao quadrado menos 1,01. Opa. Né? Aí 1 sobre x. Aí já vai começar a valor crescente de novo. Vai ser igual com outra 99,009. Aí já vai tendendo agora para... Né? Aqui vai tender para 1. E esse aqui vai tender para mais infinito. Que é justamente o outro lado do comportamento do gráfico. Né? Aqui está no ponto 1. Aí ele vai embora para mais infinito. Né? Então, é essa relação de aproximação que a gente tem. Né? E aí, no caso do limite, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que esses pontos, ó, o que é que vai acontecer? Se a gente for pegar aqui o limite da função, né, quando o x tende para 0, para valores menores, então o limite da função, quando o x tende para 0, aqui, para valor menor, ele vai dar quanto? Está dando, ó, mais infinito. Depois, o limite da função, quando o x, né, ali tende para 0, agora para valores maiores,
Aí ele vai entender para menos infinito. Agora, o limite da função quando x tende para 1, para valores menores, aliás, aqui, 1 para valores menores, ele vai o quê? Para menos infinito. E aí, depois, o limite da função, quando x tende para 1, agora para valores maiores. Aí, 1 para valores maiores, ele vai para mais infinito. Então, aí toda essa leitura que é feita, né, do limite, né, toda essa leitura que é feita do limite, vai estar nessa relação. Tá? Já está encerrando, já, daqui a pouco a gente encerra. Vai? Mas aí o que acontece? Vocês precisam entender todo esse comportamento. Agora, tem que refazer as contas, né? Tem que pegar a questão, refazer toda a aula dele. Tem que pegar e refazer, porque se não for assim, vocês não tiram as dúvidas, vocês não vão saber onde é que está e como é que está o andamento do entendimento disso. Tá? Então, refaçam a questão, refaçam essa questão, né? Porque o estudo do limite ele vai ser todo de valores que estão tendendo ao ponto. Né? Aqui tendendo a 0, aqui tendendo entre 0 e 1. Né? Vamos estar aqui. E depois acima de 1. Né? Acima de 1. Entre 0 e 1 e menor que 1. Menor que 0, aliás. Tá? Tem que tentar refazer, ver quais são... Vai por partes, ver o passo a passo, como é que você consegue... chegar na questão e ver as dúvidas que você tem. Tá? E aí,